Física 2, terceiro ano, capítulo 15. Cauane, ótica. Tem gente que fala óptica, mas é ótica. Tudo faz. É uma área da física gigante. Se eu não me engano, a gente vai começar a estudar ótica aqui no capítulo 15. Eu acho que a gente vai ficar até lá no 30, se eu não me engano. É gigante de verdade, pro 25, 26, eu acho. Eu não sei se é em Física 2 que eles começam a estudar astronomia. Mas aqui é o básico do básico do básico do básico. Esse daqui é metade do capítulo 15. Eu quero trazer a outra parte do capítulo 15 na semana que vem, porque eu acho que ele emenda muito bem com o capítulo 16. Eu vou falar aqui só o básico, que vai dar pra vocês fazer os exercícios que eu passei na semana passada e que eu pedi, guarda esse trabalho e entrega essa semana. Chu, eu quero que eles saibam 5 coisas que são fontes de luz, os meios onde que a luz passa, quais são os fenômenos luminosos, correto? E eu vou falar pra você onde que nós vamos estudar eles de forma individual. Aqui eu tô só apresentando ele pra vocês. Essa daqui, a 4, na minha opinião, é uma das mais importantes desse capítulo 15, dessa introdução, quando a gente vai começar a falar sobre luz cromática. Esse 4 aqui daria pra fazer tipo só uma aula dele, porque ele é o que vai cair no Enem, mas o resto é o que vocês vão usar para estudar espelhos, lentes, lupas. E vamos lá. Primeira coisa, Chu, fontes de luz. Existem 2 fontes de luz. Primeiro que eu quero falar para vocês, além dessas 3 aqui, essas aqui são as classificações. Eu tenho uma fonte de, olha só pra mim, eu tenho uma fonte de luz primária e uma fonte de luz secundária, correto? O que é uma fonte de luz primária? É uma fonte que ela tem luz própria, ela emite luz própria. Por exemplo, eu não tenho luz própria, correto? Para que você me veja, eu preciso que uma fonte de luz primária reflita sua luz em mim e a sua luz ela é refletida para mim, e quando ela bate no seu olho você me vê. Quer um exemplo disso? Quando apaga a luz você não me vê. O sol, por exemplo. O sol é uma fonte de luz primária. Se apaga a luz do universo, entre aspas, brincadeirinha, a gente consegue ver o sol. A gente consegue ver as estrelas. Mas se o sol se apagasse, por exemplo, se as estrelas se apagassem, por exemplo, nós não conseguiríamos ver nem a lua, nem os planetas. Por quê? Porque eles são fontes de luz secundárias. Para que a gente consiga enxergá-los, a luz das estrelas, a luz do sol tem que refletir nele e depois vir nos nossos olhos. Só assim que a gente consegue ver. Eu vou dar esse exemplo em breve, correto? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês saibam. A outra coisa que eu quero que vocês saibam é como que elas podem ser classificadas. Elas podem ser classificadas como convergente, divergente e divergente parte 2. Mentira, é o filme lá do meu vídeo. De convergente, divergente e paralelo. Eu vou te dar um exemplo de fonte de luz convergente. É uma lanterna que ela foca a luz só em um ponto. Já viu? Aquelas lanternas grandonas. Geralmente é a lanterna de helicóptero. Ela é grandona assim, ó, mas ela ilumina um espaço bem menor do que a fonte dela. E essa luz ela é bem forte, sabe? Olha só como que ela faz, ó. A luz bate nela e olha só, ela diminui, ela foca em um ponto só. A divergente, ela afasta, quer ver um exemplo disso? Semáforos, o sol, essa luz aqui. Porque, olha só, você não vai conseguir olhar para a luz, deixa eu apertar aqui. Tem a luzinha assim, mas a lâmpada dela, ela passa por todos, ela ilumina o quarto todo, isso torna ela divergente. E paralela, dá um exemplo de fonte de luz paralela. Laser.
aquele holofote assim que se coloca no show. Já viu? Boa noite, aí você viu os feixes de luz certinho vindo de parar. Isso é um paralelo? Meios. Eu quero falar sobre os meios transparentes, os meios translúcidos e os meios opacos. Geladeira é o meio, eu sou o meio, o vidro é o meio. O que é um meio transparente? É onde que a luz passa de forma perfeita. Presta atenção. Olha aqui, Chu. Eu tenho esse meio aqui, ó. Ele é um meio transparente. Correto? A luz vai passar nele perfeitamente, assim, ó. Olha aqui. Se ela tá aqui desse lado aqui, ó, ela vai passar do jeito que ela saiu. Ela vai entrar do jeito que ela saiu. Quer ver um meio transparente? A janela do carro do seu pai. Você consegue ver do mesmo jeito que você enxerga pela janela do que sem a janela? Você consegue? Não, a não ser que ela tá embaçada. Por quê? Porque a janela embaçada, ela é um meio o quê? Translúcido. Olha essa janela aqui, ó. Ela não é um meio transparente, ela é um meio translúcido. Ó, fica ali do lado de fora, eu consigo te ver, ó. Olha, fica lá. Olha lá, me olha pela janela aqui. Você tá conseguindo me ver? Não, você tá conseguindo me ver? Olha só, você tá conseguindo me ver. Ó, tá vendo? Mas você tá me vendo perfeitamente? Beleza, por quê? Era o meu translúcido. Como que a luz tá passando nessa janela? Ela tá passando assim, ó. Vê se você compreende, ó. Tudo bagunçado? Tudo bagunçado. E o meio opaco, Chu? A luz não passa. Quer ver? Ó? Aqui tem uma parede. Eu vou passar essa parede. Tá me vendo? Não. Eu tô aqui? Por quê? Porque a luz que tá refletindo em mim, ela não tá conseguindo passar aqui na parede. O que torna ela um meio opaco. Meios transparentes, a luz passa de forma perfeita. Meios translúcidos, a luz ela vai passar, mas ela vai passar de forma bagunçada, fazendo com que você veja o que está do outro lado de forma embaçada. E o meio opaco, não vai ver nada. Nós somos o meio opaco. A criancinha chega atrás de você, eita, com vermelho, ela sabe que você é um meio opaco. Ela é muito inteligente, né? Fenômenos luminosos. Vamos falar sobre eles em um momento separado, que nós vamos falar um pouquinho agora sobre absorção. Reflexão é o poder que a luz tem em certos meios de bater e voltar. Não um exemplo disso. Espelho, boa. A gente vai estudar isso em um módulo que se chama espelho. Essa reflexão, ela pode ser difusa ou regular. Me fala como que ela vai ser regular. O mesmo ângulo com que ela bate, ela volta. Se ela bate assim, formando esse ângulo daqui, ela vai voltar fazendo esse ângulo daqui. Correto? Se ela bate assim, esse ângulo daqui vai fazer esse ângulo aqui. Então, se ela bateu assim, ela vai voltar exatamente assim. O espelho tem uma reflexão regular. Por quê? Tem um espelho aqui. Se você está na frente do espelho, você vai se ver na frente do espelho. Se você dá um passo para cá, o espelho também, né, ele... Me dá um exemplo de reflexão difusa. Não lembro. Poça d'água, um vidro, que esse que você tá andando assim, ó, geralmente é vidro de prédio, quando você tá no ônibus. Ou então você tá lá do outro lado da pista assim, ó, da estrada, você tem uma coisa espelhada, você tá se vendo assim, ó, mas você tá assim, você fica grande, pequeno, grande, pequeno, grande, pequeno. Né? Tá refletindo? Tá. Tá refletindo de forma regular? Não. Refração. Vê se tem um copo transparente ali de água. Vê se tem um copo transparente ali em cima. Copo americano. Desse aqui? É. Tomara que dê certo.
Tá pegando? Pegou no vídeo? Faz de novo. Ó, tá pegando aqui? Entrando? Tá vendo? Tá igual? Não. Tá reto? Não. Então, você tá conseguindo? A água é o meio. A água é o meio. A luz, ela tá passando entre a água, correto? Tá passando de forma regular? Não. O que que tá acontecendo com essa luz? Ela tá refratando. É o poder da luz mudar de lugar. Tem um meio que refrata algo, ele vai fazer isso daqui, ó. Tem uma questão do Enem muito boa. Muito boa, meu irmão. Durante uma excursão, alguns moradores da capital de São Paulo foram para a Amazônia, para a floresta amazônica, e aprenderam a caçar com os índios. E eles caçavam com arpões. Os índios tinham muita facilidade de pescar os peixes com arpões. Eles viam os peixes, jogavam os peixes, mas os pessoal de São Paulo não. Isso se dá pelo fato de que aonde que o peixe está localizado debaixo d'água não é exatamente o lugar onde que ele está. Isso se deve a um fenômeno físico conhecido como A, refração, A, reflexão, B, absorção, C, refração, D, propagação retilínea, e o resultado seria a refração. Então, tem uma questão do Enem muito boa sobre essa. Provavelmente ela está na apostila deles. Chu, a absorção é o seguinte, ela absorve a cor. Quer que eu te dou um exemplo de cor sendo absorvida? Olha só, quando você vê algo preto, porque ela absorve. Aí eu quero falar com vocês sobre sobre luzes monocromáticas. Olha só, Chu, você imagina uma sala preta e eu tenho aqui cores. Aí, olha só aqui pra mim, Kawane. Fazer a bandeira do Brasil aqui com as cores que eu tenho. Eu tenho rosa, amarelo, verde e azul. Aqui, ó. Como que é a bandeira do Brasil? É feio perguntar isso, não é? É um círculo. Aí depois é o losango. Depois o quadradinho. Depois o quadradinho. A bandeira do Brasil, ela tá pendurada no quarto de um aluno. Ela tá pendurada no quarto de um aluno. E o quarto tá escuro. E é jogada sobre ela uma luz monocromática amarela. Aí deixa eu falar com vocês aqui. Sabe por que você enxerga esse quadro todo preto? Porque quando a luz bate nele, ele absorve todas as cores. Você tá me ouvindo, Chu? Uhum. O que eu falei? E bate com a luz. Não. Por que você enxerga esse quadro todo preto? Tudo preto. Porque quando a luz que bate aqui, ela tem todas as cores. Pesquisa no Google aí, Pink Floyd, Dark Side of the Moon, a capa desse álbum, pra eu mostrar pra eles. Pink Floyd. Pink Floyd. Pink ou é pink? Pink. P-I-N-K. Ah, tá. Deixa eu ver se eu falo. The Dark Side of the Moon. Ele tem o álbum dele é um experimento do pai da ótica, que eu não sei quem que é. Tenho que ser julgado por isso? Tenho. O que acontece? Quando você refrata uma luz branca, ela vira todas as cores. Meio que um arco-íris, mas todas as cores possíveis. É isso daqui, ó, que acontece. A luz branca, ela refrata... Quando ela vai assim, ó.
O branco é a fusão de todas as cores. Por que você tá vendo essa geladeira branca? Porque quando a luz bate nela, ela reflete todas as cores de uma vez. O branco não é ausência de cor. O branco é todas as cores possíveis. O preto é a ausência de cor. Porque ele absorve a luz. O preto absorve a luz. Correto? E por que que você está enxergando, presta atenção aqui, ó. Por que que você está enxergando essa garrafa laranja aqui, ó? Por que que você está enxergando essa garrafa laranja? Porque quando a luz bate nela, ela absorve todas as cores. Ela só vai refletir a laranja. É por isso que você vê ela. Então aqui, ó, você tá vendo isso aqui azul, laranja, branco. Quando a luz bate aqui, ela vai refletir a azul, absorver todas as outras cores. Aqui ela vai absorver todas as cores, inclusive o azul, e vai refletir só o branco. E aqui ela vai fazer o quê? Ela vai absorver todas as cores e refletir a branca? Não, ela vai refletir todas. A soma de todas as cores vai dar o branco. Fala, Aí a gente vai começar a trabalhar com luzes monocromáticas. A luz monocromática, ela vai fazer com que algo absorva todas as cores e só reflita a cor que ela tenha. E as cores que não for dessa luz, ela vai absorver. Por exemplo, um aluno tem uma bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul, em seu quarto. E é lançada sobre ela uma luz monocromática amarela. A bandeira vai ficar de que cor? Aí vamos lá. Só a amarela que vai refletir. Todas as outras cores vão ficar pretas. E o branco vai ficar preto. A tela vai ficar preta e amarela. Correto? Me presta o tablet aí rapidinho? Não precisa. A gente vai fazer exercício sobre isso. Isso aqui vai ficar mais... Como é o nome? Vai deixar de ser abstrato, vai ficar um pouco mais completo. Princípio, isso aqui não é o N, tá, gente? Isso aqui é um I e o N. É o princípio da ótica. Na verdade, são 3 os princípios da ótica. Do mesmo jeito que Newton formulou as 3 fórmulas de Newton, poderia ser as 3 fórmulas da força, tem os princípios da ótica. Chu, o primeiro é a propagação retilínea. Raios luminosos sempre vão andar em linha reta, eles não fazem curva. Sabe por que que eu sei que eles não fazem curva? Porque olha só, tá me vendo aqui? Tá me vendo aqui? Tá me vendo aqui? Eu tô atrás do livro, você tá me vendo? Não. Porque a luz que reflete em mim, ela só anda em linha reta. Então ela tá refletindo no livro. Se a luz fizesse curva, ela fizesse isso aqui, ó, você conseguiria me ver. Fala, entendeu? Fala, Deixa eu só fazer aqui, eu vou dar um spoiler aqui que eu tô falando uma coisa aqui. Para que você me veja, olha só. Tem uma questão assim, ó. Eu vou até mostrar essa questão aqui, ó. Você e o sol. Olha aqui. Você e uma luz, e uma fonte de luz. Vou fazer um sol rosa. Olha aí pra cá, Chu. Para que você me veja, olha só, para que você me veja, eu preciso que uma fonte primária de luz me ilumine, olha aqui, e essa luz, ela reflita para você. Só assim você consegue me ver. Correto? Eu preciso que isso aconteça. E essa propagação, ela só vai acontecer em linha reta. Independência dos raios luminosos. Quando 2 raios luminosos se cruzam, não acontece merda nenhuma. É essa que ela tá falando. Ela tem independência. O que acontece, Cauane? O que vai acontecer se esse X tá vindo aqui, ó? Sabe, já brincou de fazer isso daqui, ó? Eu taco esse X aqui e tento acertar ele. Eu tento acertar ele. Esse X tá subindo porta aqui, ó. Aí eu taco esse X aqui. O que vai acontecer se um cruzar com o outro? Eles são independentes? Não. Se eu pego aqui, ó, uma espada de raio laser verde, ilumino pra lá, aí vai ficar verde ali. Azul pra lá, vai ficar azul ali.
Vai. Vai. Os raios luminosos, eles podem cruzar uns dos outros. Quer ver um exemplo disso? Mas o sabre de luz não é... Não, ele tem que ser a laser. É um laser. Tá. Olha só aqui, eu estou te vendo. Olha só aqui pra mim. Eu estou te vendo, não tô? A luz que reflete em mim vai até você. Se a minha mãe chega aqui na porta, ela vai conseguir ver a geladeira. Tem vários raios de luz se cruzando. Entendeu? Uhum. Reversibilidade. Reversibilidade é o seguinte. Tudo que eu vejo consegue me ver. Correto? Aqui, ó. Eu tô olhando pra janela ali, ó. Eu tô vendo uma casa lá no Alto da Serra. Correto? Tô vendo uma janela lá. Quem tá vendo, quem tá naquela janela, também consegue ver essa janela aqui. Outro exemplo disso. Espelho. Tudo que você vê no espelho, quem tá naquele ponto que você consegue ver, consegue te ver também. Correto? Do mesmo jeito que a luz vai, ela volta. Cara, isso é só teoria. Eu termino essa aula por aqui. Tem coisas aí sobre sombras, sobre penumbras, sobre tamanhos de sombra. Eu quero deixar isso para uma parte 2 e não vai ser nessa semana, porque essa parte eu quero emendar com o capítulo 16, por isso que eu não quero colocar ela. É um capítulo gigante, tinha 9 tópicos no capítulo. É um capítulo gigante, mas eu vou trazer tudo bonitinho com as atividades. Eu acho que isso é o básico para você selecionar as 5 questões contextualizadas, foi o que eu pedi, 5 questões contextualizadas do capítulo 15 e resolver pra mim. Beijos, amo vocês, tô morrendo de saudades.